Bem-vindo ao Bitiverso, o podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Estamos aqui no segundo episódio, que vai ser um belo complemento para o primeiro. E de novo está aqui comigo a Antônia Helena, minha networker, que me ajuda a trazer pessoas incríveis para esse podcast. E vou apresentar o nosso convidado, que vai ser o Juan Andrade. Vou ler aqui porque, né, eu não quero errar nada. É advogado formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Direito Processual Civil, proprietário do escritório de advocacia Juan Andrade Advocacia, com foco em Direito Civil, Previdenciário e Trabalhista, atuando tanto em favor da empresa como do trabalhador. Seja muito bem-vindo, Juan. Agradeço o convite de antemão. A gente já se sente privilegiado pelo currículo, né? Exatamente. Então, o seguinte, o que a Antônia queria saber? Ela pode processar? Eu não. Começamos bem. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Bom, o Diego não pode processar. Eu não pode. Tá? Isso, não, obrigado. Ok. Tá bom. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Por que a gente convidou o Juan? No primeiro episódio, a gente falou muito sobre a constituição da empresa, o passo a passo que a gente precisa para construir essa empresa para que ela tenha uma sobrevida e que tenha um crescimento saudável. Mas, além de ter toda essa questão burocrática, que é o contador que ajuda muito, uma coisa que muitas vezes os empresários deixam de lado é a consulta jurídica, de conversar com um advogado, de ter uma consultoria para que a gente possa diminuir possíveis problemas. Evitar, e uma coisa que o Hans sempre me disse, garantir que não vão fazer nada e tal, não é possível. Garantir não tem como garantir. Mas a gente pode diminuir, a gente pode amenizar certas situações. Então, o primeiro tópico, a primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte. Quando a gente falou, Juan, no episódio anterior com o Wilson, que é um contador, sobre abertura de empresa e tudo mais. A gente falou sobre achar um bom local. E tudo isso a gente precisa ter um contrato. E acho que tudo começa, pelo menos se não tem, deveria ter, pelo menos, né? E tudo começa, na verdade, a base de tudo é o contrato social, que é onde vai estar lá figurado quem é o dono, quem é o sócio, se essa empresa vai ter sócio ou não. Então, vamos começar por aí. Qual que é a importância de ter isso bem documentado, bem definido? Bom, se não tem contrato, já começou errado. Sim. Mas, de antemão, o que nós podemos falar sobre a importância de delimitar quem é o sócio e quem não é, obviamente, entra a questão de quem vai responder por algum tipo de defeito na prestação de serviço, ou alguma inexecução, algum tipo de dívida que a empresa, porventura, assuma ou seja responsabilizada. Então, obviamente, de antemão vai responder o CNPJ, a pessoa jurídica, e não sendo viável, dependendo da situação, no caso de direito do consumidor ou direito trabalhista, por exemplo, poderia se alcançar o patrimônio pessoal do sócio. Então, daí a importância de se ter delimitado quem seria o sócio. Obviamente entraria, né? Não vou me estender aqui sobre a questão da responsabilidade de ser limitado ou não da empresa, que aí acho que já foi tratado no capítulo anterior. Sim. Mas, num primeiro momento, seria importante delimitar esse ponto, né? Certo. Quem seria o sócio e, obviamente, ali a modalidade da empresa. Tá. E quando a gente fala, a gente já começou com o episódio assim super quente, já falando de responsabilidade, de tudo. A gente já começou assim. Mas é porque é pra gente conseguir entender realmente isso. Então, vamos lá. A gente falou muito sobre a abertura da empresa, como a gente ia fazer e como a gente ia construir ela lá no primeiro episódio. E agora a gente está falando em como ter uma segurança jurídica, né, desse nosso negócio. E o que o Juan está trazendo para a gente? Primeira coisa, se eu vou ter um sócio, esse sócio tem que estar comigo no contrato. Então, o que até conversando com alguns colegas e vendo o que acontece no mercado, já aconteceu o seguinte, eu já vi histórias nesse tipo de coisa. Olha, vamos lá, Antônio, vamos lá, eu e tu vamos abrir um negócio. Todo episódio a gente monta um negócio. Então, vamos lá. Mas, Antônio, olha só, tô com meu nome aqui meio sujo e tal.
vamos abrir a empresa só no teu nome? Depois ali, com o dinheiro que a gente vai ganhando, eu pego, limpo o meu nome e aí eu fico como sócio. Qual é o risco disso acontecer, Juan? Qual que é o perigo disso? Bom, aqui são vários fatores que vão influenciar aqui nessa... Porque assim, ó, eu trouxe um exemplo fictício, mas eu já escutei esse tipo de história. E essa história acontece. É extremamente comum. É comum? Não só no ramo da beleza, como no mercado em geral. Primeiro de tudo, é importante a gente mencionar ali que, havendo, né, um sócio oculto, no caso, por exemplo, né, o Diego não participaria formalmente da sociedade. Sim. Ele seria o sócio oculto, tendo ou não uma sociedade com a Antônia. Pode ser, por exemplo, que a Antônia nem administra a empresa, que ela não participe. Sim. Ela é mero laranja nesse ponto. Esse é o nome que se dá, laranja. Isso. Ela figura formalmente no contrato social, mas na verdade a empresa não é gerenciada por ela de nenhuma forma. Isso pode acontecer principalmente quando a Antônia, por exemplo, não tem nenhum bem no patrimônio dela. Aí, se a empresa for responsabilizada, ok. Né? Vamos supor que seja uma ação consumerista, por exemplo. Aí depois a gente pode tratar, inclusive, sobre desconsideração da PJ aqui. Poderia se alcançar o patrimônio pessoal da Antônia. Mas aí, obviamente, o credor vai esbarrar na inexistência de patrimônio. O que é uma tática bastante utilizada para quê? Para blindar o patrimônio pessoal do real sócio, que seria o Diego. Então, aqui a gente teria um problema. Qual seria o primeiro problema? Primeiro que é o crime de falsidade ideológica, previsto no 299 do Código Penal. Esse exemplinho aqui que eu dei, já estamos falando de um crime, então. Já começamos cometendo crime. Tá. Já começaram bem aqui nesse caso. Porque aqui o que acontece? Né? Vocês estão omitindo ou alterando uma realidade fática, juridicamente relevante, que é o tipo penal do 299 do Código Penal, e os dois seriam coautores, ou seja, tanto faz quem está realmente se beneficiando, que nesse caso seria o Diego, propriamente, que ele está blindando o patrimônio. Talvez até a Antônia esteja se beneficiando também, por exemplo, recebendo um dinheiro para figurar ali formalmente no contrato. Então, mas independentemente ali quem está ganhando mais ou menos, os dois obviamente responderiam pelo crime. Então quer dizer que só a gente às vezes querendo ajudar ou tentando ajudar uma pessoa, por exemplo, vamos pegar nessa situação, não falando de benefício ou que a gente teria, que eu estaria tentando ocultar o patrimônio, vamos supor. Mas assim, Antônia, eu vou abrir aqui a empresa, vamos abrir nós dois, mas realmente eu acho que se a gente fizer o cadastro com o meu nome junto, por estar sujo, a gente não vai conseguir a aprovação do fornecedor e tal. E aí chega lá e a gente faz isso. No fim, mesmo não sendo mal intencionado, igual é um crime. É igualmente um crime, porque fez constar no contrato social, vamos supor, contrato social você arquiva na junta comercial do Estado. Sim. Então, é um documento público, sendo que você fez constar uma informação que não é verídica. Seja que você não é sócio, seja que você não é o único sócio, a informação ela é falsa. Nesse caso aqui, incorreria numa pena de 1 a 5 anos de reclusão mais multa, porque o documento é público. Se fosse privado, seria de 1 a 3 anos, aí seria mais tranquilo. Mais tranquilo. Super tranquilo. Eu já adorei que o papo já começou super quente, assim, com prisão, com tudo. E a importância, até nós estávamos conversando antes de dar o conhecimento e o nome certo para as coisas. Porque por mais que não tenha essa ação, essa intenção de má fé, mas tem a sua responsabilidade, tem a sua... Justo. É importante colocar que até o crime de falsidade ideológica, ele não prevê necessariamente que seja alcançado o objetivo com que a pessoa fez aquele ato. Por exemplo, blindar o patrimônio, por exemplo. Pode ser que se alcance o patrimônio do Diego. Ainda assim ele responderia, porque o crime consiste no fato de ele fazer constar a informação falsa. Entendi. Ou omitir a informação, né? Deixar de fazer constar uma informação que deveria constar daquele documento. Então o fato dele alcançar o fim que ele almejava é irrelevante nesse ponto. Já teve um caso, não sei se seria exatamente nisso que a gente está falando agora, mas eu me recordei agora um tempo atrás. Não foi aqui na SC Beauty, foi numa outra empresa que eu já trabalhei.
E tinha acontecido algo parecido. Era bem essa situação. Olha, vamos fazer aqui a nossa empresa, só que eu sou teu sócio, mas por algum motivo eu não vou participar do contrato. E beleza, foram lá, fizeram um pedido, o cadastro foi aprovado, né? Enfim, depois de um tempo, essa pessoa que era o sócio oculto, no caso, né, quis sair da sociedade, que de fato, né, ela era sócia, mas era a pessoa que aportava dinheiro e tal. A empresa, por não ter mais esse auxílio, pegou e entrou em dificuldade. Essa empresa parou de pagar. A empresa que precisava receber foi lá e processou e tal. Só que aquele CNPJ que foi acionado, que foi negativado, estava no nome de uma terceira pessoa, que nem sabia. E aí o que aconteceu? No fim, isso se voltou contra o processo contra a empresa que estava cobrando. Porque estava cobrando de uma pessoa que nem sabia que tinha aquilo. Então foi um rolo. E eu quis trazer esse caso porque, até pra gente que é distribuidor, na minha posição, como o dono da distribuidora, que a gente recebe cadastro e faz essas avaliações, a gente tem um certo critério e a gente chega a ser até um pouco chato em algumas situações. Por quê? As pessoas não têm ideia que isso pode ser prejudicial nesse nível. Então, quando a gente faz um cadastro, a gente pede foto de documento, a gente pede realmente comprovação de quem são os sócios através do contrato social. Por quê? Se eu sou sócio de um negócio e ali no contrato social está dizendo que são aquelas duas pessoas, e as duas pessoas estão cientes do negócio, pronto, eu vou poder acionar a empresa, numa questão de uma dívida, posso ir lá e sei quem são os sócios, posso ir até eles. Agora, se não tem essa informação, ou chega um terceiro e diz, epa, peraí, eu nem sabia que essa compra existia. Foi um problema real, assim, que passaram e foi bem uma discussão que se alongou, assim, na justiça. Enfim. E mais uma finalidade do podcast, porque quando você cobra isso quanto empresa e não tem esse entendimento, dizendo, nossa, que criterioso, já trazendo informação o quão isso é relevante e tem impacto. E é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre costumo dizer, eu sempre tento aprender primeiro com o erro dos outros. Eu também aprendo com meus erros, óbvio, todo mundo erra, mas eu tento aprender assim, histórias que eu ouço, né, histórias que eu ouço de outros colegas de outras empresas, opa, já sei que isso eu tenho que cuidar e não posso fazer. Então eu hoje, como no lado da distribuidora, já fui também dono de salão, enfim, mas no lado da distribuidora eu tenho que, peraí, eu tenho que me precaver, porque se um dia precisar cobrar e conversar com as pessoas, eu tenho que saber quem são, né? Então, já começamos bem essa nossa conversa. Sem cometer crime. Isso, não, pronto. Tá. Então tá, Antônio, okay. Se a gente fosse só, tem que estar nós dois lá. Nós dois, por favor, tá, obrigado. por favor. Isso. Então, assim, a gente, claro, já começou com um tema bastante polêmico, já falamos, inclusive, de... Como é que é o nome? Como é que chama? Falsidade ideológica. Falsidade, já começamos falando de falsidade ideológica. Bom, vamos falar de uma coisa então, um pouquinho mais tranquila. De contratos de modo geral. Quando a gente fala de prestação de serviço e quando a gente fala, né, por exemplo, a maioria das pessoas vão precisar alugar uma sala e, enfim, passamos por isso aqui, tive que alugar essa sede nova aqui da SC Beauty. E qual a importância disso? Qual a importância de a gente ter contratos, de a gente ter isso firmado com os nossos parceiros, seja contrato de aluguel, contrato de prestação, enfim? Bom, primeiramente um contrato ele traz segurança jurídica, né? Então você consegue prever situações desfavoráveis ou as consequências dessas eventuais ocorrências e se preparar para elas, né? Além dessas questões, tem também a questão primordial de no contrato você conseguir, obviamente, impedir que uma demanda venha a cabo, propriamente. Muitas vezes você está discutindo com aquela pessoa, aquele fornecedor, por exemplo, ou seu locador, que eventualmente, né, tem ali algum desentendimento, você pode debater com ele, não, mas olha, está previsto na cláusula tal do contrato, tal ocorrência. Dificilmente ele vai levar adiante uma situação se ali está bastante claro. Então, basicamente ali já tem um grande benefício, que é de você impedir que o problema se alongue, enfim, né? Consegue resolver muitas vezes administrativamente, enfim, amistosamente com a parte contrária. Então aqui eu já vejo um benefício de antemão. Agora, se não tem um contrato propriamente,
temos um contrato verbal apenas, né, que é válido também, mas a dificuldade de provar é absolutamente nítida, né? Eventualmente vão ocorrer fatos que não foram discutidos verbalmente pelas partes. Isso é absolutamente comum. Elas não vão debater todas as possibilidades do que pode ocorrer. Vamos botar as principais, né? A gente sempre vai destacar valor, o que período e enfim, basicamente isso. Né? O que é pior? Não ter um contrato ou ter um contrato mal elaborado? Nossa, que difícil essa. Difícil essa pergunta. Veja, uma vez que eu tenho um contrato que não foi tão criterioso, ainda é possível um ajuste, ainda tem como remediar ou... Dependendo do caso, sim. Que o que acontece? A grande dificuldade de ter um contrato verbal é você comprovar. Vou dar um exemplo básico. Contrato de locação. Vai constar fatalmente, espera-se pelo menos que no contrato conste, uma cláusula contendo juros por mora, por exemplo. Certo? Se eventualmente o locatário não pagar na data estipulada, supondo que não haja um contrato por escrito, apenas um contrato verbal, nós teríamos aqui uma situação de fatalmente aplicar os juros legais, que seria de 1% ao mês. Então você não fica sem os juros, mas no contrato poderia ter uns juros, por exemplo, de 3%. Então para o locador ele acaba perdendo aqui nesse ponto. Ficaria muito complicado ele comprovar que os juros eram de 3% e não de 1%. Então até daria de remediar em algumas situações. Por exemplo, a questão dos juros, como eu coloquei, tem uma previsão legal de juros. Então, fatalmente, numa condenação judicial, o juros seria de 1% ao mês. Amenizaria o problema do locador. Aí segue-se o que é aceito, né? o que a justiça diz, por exemplo, que é o juros legal de 1%, mas se tinha sido acordado mais, se tu atrasar é 5%, é 6%, é 3%, judicialmente não cobraria porque não estava lá num contrato formalizado de fato, né? A dificuldade é provar, né? Entendi. Não é o que se sabe, é o que se consegue provar. Sim. Então, a outra parte, fatalmente, enfim, se ela não confessar que os juros eram de 3%, de 5% ou de 6%, ficaria o dito pelo não dito. Entendi. Ficaria só de boca, então tem que fazer contrato, exatamente. E geralmente nessas situações não tem uma testemunha, né? Você não leva uma testemunha para ir lá e locar um imóvel, por exemplo. Você conversa com o locatário. Claro que hoje em dia essa situação acaba ficando um pouco mais facilitada em algumas situações, como por exemplo, tive uma conversa com o WhatsApp com o meu locador. Sim. Guardei a conversa, ou por e-mail, enfim, algum meio eletrônico que me permita guardar o histórico. Constitui prova, sim. A conversa de WhatsApp ou por e-mail constitui prova. O que pode acontecer no máximo é o seguinte: o WhatsApp, um print, por exemplo, ele é editável. Né? Eu posso printar e editar. Né? Então, para a gente evitar esse tipo de transtorno, como por exemplo a outra parte pode contestar, falar que o print é editável, que aquela conversa não existiu, por exemplo. Eu posso fazer de duas formas, uma forma mais barata e uma forma que vai ter um custo, mas não muito elevado. Que seria o quê? A forma mais barata, que é gratuita na verdade, é pedir uma audiência de instrução, se for o caso ali de uma ação judicial, e mostrar a minha conversa no WhatsApp para o juiz. O juiz vai atestar. Pega o seu celular. Isso, mostra para o juiz e o juiz verifica que de fato ocorreu a conversa. Ele não vai verificar o print, ele vai verificar a conversa em si. Exato, ele vai abrir o aplicativo, o WhatsApp, por exemplo, né? Citando o exemplo do WhatsApp, mas poderia ser um e-mail, outro meio qualquer. E ele vai atestar que teve uma conversa naquele dia, naquele horário, com um número de telefone X, que eles estavam tratando daquela locação de imóvel, por exemplo. Então seria uma forma de comprovar a veracidade da conversa sem um custo propriamente. Propriamente, né? Porque teria, obviamente, ali, se não tiver justiça gratuita, vai ter o custo judicial, de você ter audiência, enfim. A outra forma seria extrajudicialmente. Vou até o cartório, produzo um documento que a gente chama de ata notarial, abro o aplicativo, o WhatsApp, na frente do titular do cartório, ou na frente do conferente, ele verifica que naquele dia teve uma conversa com aquela pessoa e ele dá fé pública daquela conversa. Então, qual seria a única forma de derrubar essa prova por meio da ata notarial, por exemplo? Seria demonstrar que teve uma fraude e que o cartório participou da fraude. Então, enfim,
fica muito limitada essa possibilidade. Sim. Né? Então, daria de utilizar como prova, sim. Acho que a gente entrou num assunto bem interessante. Então, hoje, com a modernidade, né? Hoje, meu Deus, acho que 90% da nossa conversa aqui até com o cliente, principalmente falando aqui de dentro do escritório, acontece através do WhatsApp. Pouquíssimas pessoas ligam, né? De conversar, de falar. Então, por exemplo, pode-se usar as conversas, o que é trocado, o que é conversado, sim, então, uma prova. Seguindo esses dois caminhos, podem ser usados como prova, né? Sim, nós combinamos, inclusive, de ouvir aqui por meio do WhatsApp. É verdade. Não tem mais o hábito de telefonar. Não. Hoje é muito difícil, né? E pode-se gravar, obviamente, né? A conversa por telefone, enfim. Quanto a isso, eu também daria de utilizar como prova. A questão que eu vejo como primordial de se ter um contrato, porque tempo é dinheiro. Então, o que acontece? Se eu tenho um contrato, claro, considerando que o contrato seja uma das modalidades do 784 do Código de Processo Civil, que são título executivo extrajudicial, posso inclusive explicar o que é, enfim. A gente consegue... com o juridiquês, facilita. Vamos lá. Facilita. Vamos supor assim, nós temos uma dívida para cobrar de um fornecedor, certo? E eu não tenho contrato. Não foi feito um contrato, enfim, não tem nenhum documento hábil para comprovar de forma cabal. Deixa eu só fazer um parênteses. Vamos trazer, por exemplo, o que é da nossa audiência. Claro. Vamos supor um salão de beleza que vende um pacote de massagem que vai ser feito em várias sessões e esse cliente vai pagar uma das parcelas depois que o pacote acaba. Então, eu preciso ter uma garantia, digamos assim. Então, o que acontece, na maioria das vezes, é que não se formaliza um contrato nessas situações. Às vezes, tu vai lá, cadastra a pessoa no seu sistema para ir dando baixa das sessões, mas muitas vezes não se faz um contrato, né? Sim. Ou, outras vezes, que daí é o mais interessante, cobra-se antecipadamente, recebe-se um cheque, que daí é algo que dá para cobrar, ou até mesmo no cartão e parcela, né? Mas vamos então trazer para dentro desse exemplo. Fiz lá um pacote de massagem de 10 sessões. Fiado, literalmente fiado. Vou pagar uma entrada, vou pagar depois mais uma vez e ficou uma outra parcela lá para o final. Vamos trazer nesse exemplo. Se eu fizer um contrato e essa pessoa já tiver consumido o serviço e não me pagou a última parcela, como que eu conseguiria cobrar? Então, aqui a gente tem que separar dois pontos, né? Se a pessoa não fez o contrato, o que acontece? Né? Eu vou chegar na possibilidade do contrato. Vamos fazer dois cenários. Se a pessoa não fez o contrato, eu vou precisar de alguma forma, porque para que o contrato serve? Para eu comprovar aquela relação jurídica e os moldes em que ela se deu, certo? Se ela não fez o contrato, eu vou precisar comprovar esse fato de alguma forma, certo? Que pode ser, por exemplo, uma prova testemunhal, né, se for o caso. E como que eu vou conseguir cobrar aquela pessoa? Eu vou precisar de um título executivo. Eu sempre vou precisar de um título executivo para cobrar uma dívida. Agora traduz no meu português o que são títulos executivos. Traduz. Vamos lá. Um título executivo é um documento que comprova que a pessoa X deve uma quantia Y, por exemplo, considerando aqui uma obrigação de pagar, né? Para a pessoa Z, por exemplo. Certo? E que essa dívida, né, ela precisa ser o quê? Ela precisa ter uma data de vencimento para ela ser exigível e ela precisa ser líquida, né? Eu preciso conseguir quantificar, obviamente. Precisa ter um valor específico. Precisa ter um valor. Pode ser determinado ou determinável, né? O valor, mas eu preciso conseguir chegar a um valor por um cálculo matemático, pelo menos. Certo? Esse documento ele pode se dar de duas formas. Ele pode ser um título executivo judicial ou extrajudicial, certo? Judicial, como o nome diz, é o título executivo que eu obtenho em juízo. Certo. Ou seja, eu não tenho um contrato, processei e o juiz, quando sentencia, ele declara que a pessoa tal me deve tanto. Essa sentença do juiz, ela é um título executivo judicial. Por meio dela eu faço um procedimento que a gente chama de cumprimento de sentença, que é a cobrança do valor. Certo? Tem uma outra hipótese, que é eu ter um título executivo extrajudicial. Ou seja, eu não dependo do juiz me dizer que a pessoa me deve. Eu posso ter um documento que a lei atribui essa eficácia,
né, atribuir esse poder para que eu possa cobrar direto a pessoa. É o caso, por exemplo, do cheque. Né? O cheque, claro, ele tem, no caso, uma possibilidade de ser cobrado diretamente pelo prazo de 6 meses. Após isso, ele prescreve e teria que fazer uma ação monitória, enfim, um procedimento um pouco mais complicado. Mas o artigo 784 que eu citei do Código de Processo Civil, ele traz uma lista de vários documentos que têm esse poder de título executivo extrajudicial. Só o contrato por si só já seria ou não? O contrato dotado de 2 testemunhas seria. Ah, tá. Porque tem muita gente que às vezes faz o contrato, às vezes não tem a testemunha, e aí então só ele, por exemplo, fiz lá um contrato. A Antônia vai fazer, vou sempre usar a Antônia de modelo. A Antônia vai fazer 10 sessões de massagem e tal, vai me pagar assim, calma, tem que pagar primeiro, amigo. Vai pagar em tal e tal e tal data. Pagou a primeira, pagou a segunda, já fez todas as 10 sessões e aí esqueceu de pagar a última, né? Atribulada, corrida. E aí a gente fez um contratinho lá que a recepcionista deu um visto e ela assinou. Não é um título executivo isso. Se não tem as 2 testemunhas, não. Até existem contratos que a lei atribui a eficácia de título sem as testemunhas. Mas não é esse o caso. Por exemplo, contrato de aluguel. O contrato de aluguel é um título executivo mesmo sem testemunha. Ah, legal. O contrato de honorários, da mesma forma. Né? Citando alguns outros exemplos aqui, né? Temos aqui duplicato, nota promissória, né? Cédula bancária. Que a cédula bancária não está propriamente no 784, mas tem lei extravagante que prevê. Né? Então, peguei um empréstimo no banco, né? Cédula bancária, título executivo extrajudicial. Quer dizer o quê? O banco vai processar e não vai cobrar que o juiz, por exemplo, não vai solicitar que o juiz diga que a pessoa deve. Ele vai apenas cobrar. Entende? O banco vai ajuizar a ação, a pessoa vai ser citada com intimação para pagar em 3 dias sob pena de penhora. O juiz não vai, vamos ver se a pessoa deve. Vamos analisar. Ou seja, é muito mais efetivo, muito mais rápido. É justamente muito a economia de tempo, que é o que você falou, né? Exato. E uma coisa legal na nossa conversa, quando a gente estava se preparando para o podcast, uma coisa legal que o Juan falou é que justamente os contratos impedem discussões daquilo que foi acordado, né? Então, por exemplo, trazendo de novo esse exemplo, a gente acordou que tu vai fazer 10 sessões e tu vai me pagar em tais datas. Aquilo que a gente acordou ficou definido, agora ambos têm que cumprir com a sua parte, assim como eu tenho que cumprir as 10 sessões que foi prometida e acordada em contrato, o cliente precisa cumprir com o pagamento da forma como foi acordado. Então, sensacional. Acho que isso realmente impedir discussões e até principalmente em relações comerciais ou de negócio que se envolva parente. Fazer contrato quando se envolve parente, acho que é a melhor situação. Por quê? Porque a gente acha, ou com amigo, enfim, né, com alguma pessoa próxima. Porque a gente acha, não, o Juan é meu amigo, vamos lá, vamos montar ali uma empresa, vamos fazer um negócio aqui junto. Tudo certo. E aí, quando um deles deixa de fazer o que foi combinado, começa a criar atrito e às vezes até a amizade acaba. Então, acho super importante, fica a dica. Vai fazer um negócio com a família, com o amigo, faz um contratinho. Melhor situação. Porque aquilo que foi combinado vai estar escrito e ambas as partes vão precisar fazer o que foi escrito, né? Fazer o que se comprometeram e todo mundo fica feliz. Quer montar um negócio comigo? Contrato, tá? Tá bom, combinado. Tem mais uma situação que é importante colocar até. Aqui fica uma dica até, né? Em via de regra, isso eu não encontro particularmente com muita frequência isso em contratos. Mas é possível acontecer. Por exemplo, vou lá e fiz um contrato de locação com o Diego. Tá. Né? E o Diego, chegou um dia, ele não me pagou. Né? O contrato de locação, a não ser que tenha uma situação excepcional, ele não repercute ele não é uma verba alimentar. Né? Como eu recebo, a não ser que eu demonstre de forma, enfim, cabal, que eu preciso daquele valor do aluguel para que eu garanta a minha subsistência. Perfeito. Mas, em via de regra, ele não é uma verba alimentar. Isso quer dizer o quê? Eu não vou conseguir penhorar o salário do Diego. Por quê? Porque ele é impenhorável. Agora, se eu botar no contrato que o Diego abre mão, por exemplo, de 20% do salário dele, eu consigo penhorar o salário. Na folha, por exemplo. Uma vez que então, isso esteja em cláusula. Sim, uma vez que isso esteja no contrato. Claro que
Aqui a gente tenta sempre colocar um percentual que seja coerente com a necessidade, obviamente, do Diego conseguir se manter também. Sim. Eu vou botar uma cláusula penhorando 90% do salário. Sim. Né? Senão até isso pode depois cair, de repente, dependendo do entendimento do juiz, né? Você pode até fazer uma revisão contratual, por exemplo, e consegue derrubar pelo menos o percentual, né, estipulado no contrato. Mas é uma forma de garantir a execução, ainda que aos poucos. Né? Eu vou receber 15%, 20% por mês, mas é uma forma também de conseguir forçar o Diego a pagar, porque ele não vai querer manter o salário dele sendo bloqueado mês a mês. Então também, agora me veio uma coisa em mente, existem as falácias e aqueles mitos, né? Que eu sou, por exemplo, o meu salário não pode ser penhorado, porque a pessoa acha assim, não, eu não tenho nada no meu nome, ele não vai conseguir me cobrar. Então, peraí, não é bem assim, dependendo de como expor aquele contrato. E também aquela coisa assim, essa é a única casa que eu moro, não pode ser penhorada. Não é bem assim, então. Então, vamos lá. Essa é uma discussão que está bastante quente no judiciário ultimamente. Que por exemplo, vamos falar de coisa que já começamos falando de crime, já começamos falando de gente que vai presa. Gostoso. Um assunto tranquilo. É que o Juan é desse tipo, ele gosta do negócio do circo pegando fogo, entendeu? Nós precisamos... Não, e uma coisa que está muito me acendendo aqui é o seguinte, é aquilo que nós conversamos. Normalmente o profissional ele busca dar um Google, um modelinho de contrato. Olha a importância de uma orientação. Exatamente. Esse tipo de cláusula, por exemplo, de poder ser penhorável uma parte do salário ou alguma coisa assim, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo. E né? Por isso que é o Juan que cuida dos meus contratos, tá vendo? É isso aí, ó. Gosta sim. Mas o que tu ia falar, desse exemplo que eu falei, que então o salário, a casa, não é bem assim então que é a única casa que eu tenho ou que eu moro é impenhorável, não é bem assim então. Então, em via de regra Entretanto, né, tem uma discussão que já está há algum tempo no STJ, que é o quê? Vamos supor, eu tenho um crédito com o Diego. Né? O Diego é sempre o meu devedor, nos exemplos. Né? Assim como a Antônia sempre forma uma sociedade com ele. Sempre eu que estou devendo, tá. Eu tenho crédito com o Diego. O Diego me deve uma quantia por algum valor que a gente estipulou em contrato. Em via de regra, se o Diego tiver somente uma casa e ele residir na casa, né? Não estou aqui supondo, por exemplo, que você tem um imóvel e você alugue para um terceiro e mora em outro lugar. Tá. Né? Mas você resida naquela casa que você, na única residência que você tem. Certo? Em via de regra, ela é impenhorável. Entretanto, vamos supor que você me forneceu o imóvel em garantia, sabendo que ele é seu único imóvel. Aqui tem uma discussão muito grande no judiciário. Eu particularmente entendo que nesse caso a casa é penhorável. O STJ, inclusive, já teve decisão assim também. Por quê? Uma vez que eu te forneci como garantia, eu tenho consciência disso. Exato. Você sabe quantos imóveis você tem. Então, quando você fornece o imóvel em garantia, sabendo que é o seu único imóvel, tacitamente você abriu mão da impenhorabilidade que o imóvel tinha. Faz sentido. Porque senão você está tendo o quê? Um comportamento contraditório, que é uma vedação das fontes do direito, enfim, de você agir de uma forma sabendo que você vai poder alegar uma nulidade que você mesmo causou. Sim. Né? Como que eu vou alegar uma impenhorabilidade sempre que eu forneci um imóvel que eu sabia que era impenhorável como garantia? Né? Então, aqui é uma situação que eu vejo que a impenhorabilidade cai, né? Mesmo sendo o único imóvel. Então, são casos e casos. Da mesma forma, é na mesma lógica do salário. Né? O salário, em via de regra, ele é impenhorável. Né? Ele está no 833, ele é impenhorável, está na lista lá de impenhorabilidade. Entretanto, se eu forneço a possibilidade para o credor penhorar uma parte, um percentual estipulado no contrato do meu salário, obviamente eu estou abrindo mão da impenhorabilidade, senão não faz sentido a cláusula. Eu estou gerando uma cláusula que seria inócua. Né? Então, eu vejo aqui como perfeitamente possível, a STJ já entendeu dessa forma também, a penhorabilidade do imóvel. E tu viu, Antônio, tipo, o tanto de coisa que dá pra gente aprimorar nos contratos, né? Tipo, a gente acha que, vou fazer um contrato de aluguel, vamos pegar lá um contrato padrão ou um modelo padrão. Não, peraí, de repente eu não preciso seguir um padrão, eu posso
ter uma segurança jurídica muito maior se eu tenho a consultoria ou alguém me dando um suporte para poder fazer isso, né? Realmente é bem, bem diferente. E muitas vezes é a diferença entre receber e não receber, né? Receber e não receber. Eu vou dizer uma coisa para você. Agora você é obrigado a falar. A diferença é sutil. Agora você é obrigado a falar. Ultimamente a gente tem conseguido ter alguns recebimentos do escritório aqui da SC Beauty, até por causa do Juan, que ele consegue achar realmente pontos que não eram ou não são normalmente explorados, né, quando vai se fazer algum tipo de cobrança. E aí a gente teve uma grata surpresa. Até há pouco tempo a gente recebeu uma dívida que estava aberta há mais de 3 anos e até foi de uma forma amistosa até, que o processo já estava acontecendo e tudo, mas até um dos clientes entrou em contato, olha, não, ele percebeu que realmente não teria outra forma que se não pagar realmente, porque a gente amarrou de uma forma que ficou comprovado que eu, como empresa, tinha feito a minha parte e que o juiz entendeu, não, realmente, amigo, você deve esse valor, vamos lá, precisa pagar. E aí a própria pessoa veio e pagou, então... Porque preventivamente foi fechado um contrato com todos os pontos em que não deu brecha. Nesse caso, a gente precisou fazer o reconhecimento, né? Porque... Nesse caso teve que ser judicialmente, né? Sim. Porque, na verdade, como em cada processo de compra e venda, apesar de sempre, até mesmo quando é bonificação, a gente emite nota fiscal e tudo mais, mas não se faz um contrato para cada operação de compra e venda, né? Então, nesse ponto, a gente precisou fazer o reconhecimento, que já tinha sido reconhecido, enfim, e aí o próprio cliente entendeu que tentava sempre fazer alguns embargos. Mas eu não tenho coisa para penhorar. Mas eu não tenho isso. Mas chegava e o Juan realmente ia, não, mas peraí, tem isso, aquilo, e começou a ter alguns bloqueios que a pessoa entendeu, opa, eu acho que realmente eu vou precisar pagar. E daí, no fim, foi tudo ok. Na verdade, esse tipo de cobrança acontece muito pouco na SC Beauty, felizmente. A gente assim, 99% de todo tipo de cobrança é sempre muito amigável, dificilmente vai a júdice, mas quando precisa a gente usa realmente as ferramentas que se tem, né? E é isso que eu queria destacar, a gente acaba usando ferramentas que são pouco exploradas na cobrança tradicional, digamos assim, e que torna muito mais efetivo. E isso foi a diferença entre ter uma consultoria com um advogado e tentar fazer a cobrança do modelo normal, né? Esse é um ponto importante até, né? Porque como que as pessoas que eventualmente, né, atuam como laranjas, como sócio, tem algum tipo de débito, né? Como que elas enxergam? E muitas vezes o processo ele gira somente em torno desses pontos, né? O primeiro ponto que obrigatoriamente o advogado vai ter que fazer para cobrar é fazer o sistema, utilizar o Sysbajude, né? O Sysbajude é um sistema que vincula o Banco Central ao Poder Judiciário para bloquear a conta bancária do devedor, né? Vai alcançar a conta corrente, conta poupança, investimentos, enfim. Bitcoin. Qual é a primeira coisa? Não, Bitcoin não opera. Tem outros meios, mas o Sysbajude não. Ainda não. Então, o que acontece? Qual é a primeira coisa que o devedor vai fazer? Eu vou tirar o dinheiro da conta. Eu sei que eu estou devendo, estou sendo cobrado. Recebi um dinheiro, vou correndo sacar. É o pensamento... É o básico. Isso. O segundo passo que todo advogado faz é o quê? Renajude. Que é, mais uma vez, um sistema ali que vincula a possibilidade do judiciário verificar quais são os veículos terrestres que a pessoa tem. Carro, moto, enfim, né? Obviamente, eu não vou comprar um imóvel, um automóvel, por exemplo, e botar no meu nome se eu tenho alguém me cobrando uma dívida. Vou botar no nome, enfim, do cônjuge ou, enfim, de alguém da confiança, certo? Por fim, às vezes acontece o quê? Imóvel. Da mesma forma. Não vou botar o imóvel no meu nome, né? Só que tem N outras possibilidades de se atingir o patrimônio do devedor, né? Até um exemplo interessante, né, que é até comum. A pessoa tem a dívida, né? Só que aí eu coloco o patrimônio no nome de quem? No nome do cônjuge. Tá no meu CPF a dívida. Mas se eu colocar no nome do cônjuge, eu posso pegar. Dependendo do regime de casamento, por exemplo.
vamos supor, comunhão universal de bens, que é um dos regimes mais comuns, né? 100% de patrimônio, 50% de via de regra é de cada cônjuge. Exato. Ou seja, eu posso penhorar o imóvel em 50%, na 50% da cota daquele cônjuge que é devedor. É uma forma de garantir o imóvel. Ou seja, pessoal, não exemplo. casem. Aquela que está revisando mentalmente qual é o regime que é mais Ou comunhão parcial de bens. Será que eu adquiri aquele imóvel antes ou depois desse casamento? Mas falando É disso, uma possibilidade. esse ponto é interessante. Mas, por exemplo, vale também essa regra para... Como é que é o nome daquele termo? Que não é casamento. União estável? União estável. Serve igual? A união estável, essa é uma pergunta interessante, que a união estável é uma situação... hoje ela se assemelha ao casamento. Certo. A questão é Mas que não é casamento- exatamente igual, né? Não, hoje o tratamento jurídico ele é semelhante mesmo. Tá. A questão da união estável, da diferença propriamente da união estável para o casamento, é que o casamento é um ato solene. Então, eu vou ter um documento comprovando que aquela pessoa casou com fulano, com regime e tal, certo? E esse documento é público, eu posso tirar em qualquer... Sim. Dependendo do cartório que a pessoa casou, obviamente, né? Mas eu posso ir lá e tirar e não preciso nem dizer o porquê que eu quero. Simplesmente vou lá e pago a taxa do cartório e retiro o documento. A união estável, ela é uma união de fato, né? Não tem necessariamente... Claro, a pessoa pode reconhecer isso em cartório, mas ela não tem a obrigatoriedade de fazer isso. Certo. E aí entra a dificuldade de quê? De comprovar a união estável. Entendi. Aqui entra uma discussão muito grande. Por exemplo, eu tenho um caso que é bem emblemático, que trata disso exatamente. Eu estava cobrando, né, uma quantia de um devedor que ele tinha uma união estável com uma mulher, né? Só que ele não tinha, obviamente, ali um documento atestando. Ele só juntou, né? Juntou as escovas de dente. Certo. É o que mais acontece, né, pessoal? E tinha, por exemplo, no Facebook dela, tinha a menção de que ela era casada com ele. Ai, meu Deus. Sério? Aí aqui entra uma discussão grande, que é o quê? Tem tribunal que entende que eu, como credor, no caso eu não era um credor, eu era advogado do credor, mas enfim, eu como credor eu não teria a legitimidade para atestar ou para trazer a intenção de formar família. Tá. Por outro lado, tem o entendimento também de que a intenção de formar família já foi externalizada por ela quando ela coloca na rede social dela que ela era casada com ele. Eu só estou reconhecendo algo que já existe. Entende? Então, Entendi. aqui é uma discussão. Qual é a dificuldade da união estável? É comprovar. Obviamente, se tem um reconhecimento de vínculo em cartório, Sim. suprir dessa questão. Sim. Mas se não tiver, entra essa De dificuldade. novo, as redes sociais e não somente os rede caminhos social é ótimo, tradicionais. Então, pessoal, se atentem, olha só. Então, se você tem algum cliente aí que fechou um pacote, fechou alguma coisa e não está conseguindo cobrar, vai lá olhar na rede social dele. Vai lá ver se tem um cônjuge lá, se tá lá casou-se com e na verdade está lá, ó. Já tá valendo. A gente Então. precisa de um episódio só para falar do impacto das redes sociais e como isso influencia Cobrança de... Ó, o Facebook fazendo papel de cartório, gente. Quase. Quase. Quase isso. Não, mas ótimo. Então, Até linkando um outro ponto, até, se me permite. Até, claro. Que eu falei ainda há pouco sobre a ata notarial, né? Aqui foi uma situação que eu utilizei a ata notarial. Eu fui ao cartório, abri o Facebook da pessoa na frente do conferente e ele atestou de fé pública que tinha a menção de que ela era casada. Não gravem que eu estou com uma face chocada. Gente, não, por isso que eu digo, a gente precisa ter um aconselhamento, não adianta. Falando de empresa, proteção patrimonial, a gente tem que saber o que está fazendo, porque não vai funcionar e não vai valer a pena a gente dizer, porque para a justiça não vale aquele termo, né? Ah, eu não sabia, né, Juan? Tipo, a gente... Quando vê, já foi. Quando vê, já foi. Então, assim, se tu não sabe, pergunta para quem sabe. Pergunta para os universitários. Tem gente que sabe, né? Um exemplo, né, pegando aqui uma situação que é bem comum, né? Vamos supor que eu ajuizei uma ação executiva, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma verbação no imóvel direto, né? Sem nem a pessoa
sonhar que eu tenho, por exemplo, uma ação executiva contra ela. Ela até sabe, obviamente, que ela tem a dívida. Né? Em algum momento, por exemplo, ela assinou um contrato, ou emitiu um cheque, enfim. Mas vamos supor que tem um imóvel no nome do cônjuge, certo? O que eu posso fazer? Ir lá e averbar, né, eu pedir a existência da execução, né, naquela matrícula daquele imóvel que pertence ao cônjuge, com o intuito de resguardar 50% daquele patrimônio. Que muitas vezes, né, sendo um imóvel, muitas vezes é suficiente para cobrir a dívida. E aí o que acontece? Qualquer pessoa que eventualmente for comprar um bem, né, seja imóvel, automóvel, enfim, né, que tenha esse tipo de averbação, ela já não é considerada um adquirente de boa fé, porque ela deveria verificar que existe uma averbação, uma penhora, algum tipo de restrição ali. Né? Isso sem contar que, dependendo do tipo de averbação, por exemplo, penhora, a transferência ela fica impedida, né, fica impossibilitada pelo cartório. Então, seria uma modalidade de conseguir até bloquear o bem antes de começar, ou assim que começar a cobrança, para conseguir até para a pessoa resguardar o direito do credor. Não começar a se desfazer, de repente, do bem, a fim de pegar e dizer, olha, não tenho nada no meu nome. Não, já fica bloqueado e já não pode fazer esse tipo de coisa. Se porventura ela enfim, né, acabar se desfazendo dos bens, aí tem aí uma outra questão, né? Que aí a gente falaria em ato atentatório, né, a dignidade da justiça, que implicaria uma multa de até 20% do valor da causa atualizada. Tudo é crime, tá vendo, Antônio? Já teria ali... vira outra... já viria uma bomba. Já vira uma outra bomba. E sem contar a litigância de má fé também, né? Que aí também teria uma outra punição, possivelmente. Então... eu acho que a gente não vai sair com a nossa... Será que vai sair com a nossa ficha limpa até o final? Vai, não. Vai porque ele que cuida dos meus negócios. Se não tiver... Vai ser alguma falha dele, ele não vai deixar, pode ter certeza. Então tá tudo certo. Bom, então, é o seguinte, a gente trouxe até o momento vários exemplos, e claro, a gente falou exemplo aqui da distribuidora, a gente falou exemplo, né, de família, de cônjuge e tal, mas sempre esses exemplos tentem pensar também trazendo para o negócio de vocês, né? Então, a gente falou do própria questão de sociedade, quanto isso é importante, né? Então, se eu sou sócio de alguém, esse outro alguém também tem que estar ali presente para que eu não seja o laranja, ou eu não fique como um responsável sozinho daquilo. Então, se você é sócio de alguém, é importante que esse sócio esteja figurando também no contrato para que ambos tenham os bônus e ônus da relação comercial, né, de toda essa questão. E agora, acho que é um assunto que o pessoal principalmente mais pergunta e quer sempre muito saber, é a relação, vou mudar agora um pouquinho o foco, falar um pouquinho sobre vínculo de emprego, contrato de trabalho. Então essa questão assim, é uma coisa que tu falou que meio que bugou um pouco minha cabeça numa conversa também. Existe a relação de trabalho e a relação de emprego. São duas coisas diferentes. Isso é uma coisa também que eu fiquei confuso quando eu ouvi isso. Quando a gente vamos falar de novo do nosso público, né? A pessoa lá que tem o seu salão de beleza, que tem sua clínica de estética, normalmente faz o contrato das pessoas que trabalham com elas, do cabeleireiro, do esteticista, mediante um contrato de prestação, né? Hoje tem a lei do salão parceiro que facilita e melhora essa relação. Ela hoje é respeitada e é entendida tanto pelo Ministério do Trabalho quanto pelos sindicatos e tudo mais. Mas assim, para isso valer, eu preciso ter um contrato e eu preciso entender essa relação de trabalho e de emprego. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Bom, se a gente for falar de relação de emprego, a gente fala de cumprimento de requisitos. Né? Então, a gente vai falar basicamente aqui de 5 requisitos. Tem um requisito que parte da doutrina até entende que não seria cabível, mas eu ainda enxergo como cabível. Né? O primeiro requisito seria a pessoalidade, que é o fato de, por exemplo, eu presto um serviço para o Diego, né? Supondo que eu seja empregado, eu não vou poder mandar o meu vizinho no meu lugar. Hoje não estou interessado em trabalhar. Tá frio, eu vou mandar alguém no meu lugar. Não é possível. Né? Então, se, obviamente, o serviço é prestado exclusivamente por aquela pessoa, né? Tem que ser aquela pessoa a prestar, o requisito da pessoalidade está cumprido. Né? O requisito da subordinação, obviamente, ali trata da necessidade de, obviamente, ela cumprir uma ordem, ter um superior hierárquico, né?
Temos aqui também o requisito da onerosidade, que é o fato da pessoa receber pelo serviço prestado, ou seja, né, se não for dessa forma, é um trabalho voluntário, né, então a pessoa precisa receber propriamente para que seja considerado um emprego. Tem a não eventualidade, que é o fato da pessoa não trabalhar de forma esporádica, o que configuraria como um trabalho eventual, né, e não um emprego propriamente. Aqui talvez o maior dos casos, o caso mais emblemático é, por exemplo, a diarista. Você contrata para ela ir uma vez, por exemplo, por mês na sua casa. Certo? Ela não é sua empregada propriamente. Ela vai lá uma vez no mês. No dia seguinte, ela está na casa de outra pessoa. Ela não tem 20, 30 vínculos de emprego. Sim. Né? Entendi. E se ela não puder ir, ela vai falar que não pode e também tá tudo bem. Sim, você não tem um vínculo de emprego. Não vai dar o bilhete azul para ela, porque obviamente não tem uma relação de emprego ali, né? Pode chamar uma outra pessoa e obviamente você vai pagar pela diária para essa outra pessoa que vai prestar o serviço. E por último, que seria aquele requisito que seria o mais discutível, se é requisito, se não é da alteridade, que é um requisito que bate aqui nesse ponto aqui dos salões de beleza até, né? Que a alteridade ela trata o quê, né? Da necessidade de um empregado não correr o risco do negócio. Porque se ele corre o risco do negócio, ele não é empregado. Entendi. Né? Ele é, por exemplo, um sócio. Né? Porque quem corre o risco do negócio, obviamente, é o empresário. Né? E falando de risco do negócio, a gente está falando, por exemplo, vamos pensar aqui nessa configuração. Eu tenho um profissional que ele é um cabeleireiro e tem um comissionamento lá negociado de 35%, 40%, que seja, né? Ele vai receber esse comissionamento se a gente tiver movimento. Um exemplo. Então, significa que isso ele estaria correndo o risco do negócio? Seria mais ou menos isso? A alteridade seria isso? Então, a gente não combinou, mas eu trouxe um julgado até de 40%, mais de 35%. Viu aí? Eu sei que eu consigo ler. 40%. Eu sei, eu fiz o teste e ele vai continuar sendo meu advogado porque ele estava preparado, viu? Foi assim, a prova de fogo para... Foi. Entendi. Para ver se eu Estava preparado. estava por dentro da situação. Então, tem o julgado do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, né, o Tribunal Superior do Trabalho, que trata de 40% exatamente. O que o julgado ele fala, né? Que no caso, a pessoa, né, o profissional, ele atuava, recebia 40%, que o tribunal considerou uma comissão alta, e que a empresa, propriamente o CNPJ, ele arcava com os custos ali, instrumentação, tudo mais, aluguel, enfim, né, os custos de manutenção do negócio. E o que o tribunal entendeu aqui, né? Ele entendeu que não configura um contrato de trabalho, e sim uma parceria, propriamente. Né? Porque aqui teria-se o quê? O requisito da alteridade cairia. Porque a pessoa está correndo o risco do negócio propriamente. Fazendo um paralelo aqui, quando que efetivamente o requisito da alteridade estaria cumprido? Vamos supor, o Diego é um funcionário, enfim, né, um profissional do meu salão de beleza. O Diego tem um salário. Nota, se o Diego tem um salário, independentemente do que aconteça, ele não corre o risco do negócio, ele está recebendo. Está assegurado. Independentemente se vai ter 20 mil de lucro ou de prejuízo. Entende? Então, nesse caso aqui, o requisito estaria cumprido. No caso ali da parceria, eu até concordo com o TST nesse ponto. Posso até, enfim, depois passar o número do julgado, se tiverem interesse. Eu vejo aqui como é um comissionamento alto e não uma mera bonificação, né? Eu vejo que há uma parceria propriamente entre o profissional e o CNPJ nesse caso. Antigamente antigamente era muito comum, né, haver essas discussões na justiça falando dos salões de beleza e dos parceiros que trabalhavam, né? Felizmente, com justamente a lei do salão parceiro, que ela tem justamente esse nome porque ela está atuando nessa relação de parceria entre ambos. Hoje é muito difícil um profissional aceitar trabalhar de CLT recebendo piso de um profissional, de um cabeleireiro, porque realmente o potencial e o ganho que um cabeleireiro, esteticista, enfim, pode ter, realmente é muito maior que isso, né?
Então entendeu-se que, não, peraí, essas relações são de parceria. Então vamos formalizar isso, vamos criar um modelo de contrato que seja aceito pelo Ministério do Trabalho e tudo. Então foi onde, com duras penas, né, saiu a lei do salão parceiro. Então hoje tem muito proprietário de salão que não está por dentro disso e ainda tem muito medo, tem muito receio dos processos trabalhistas e tudo mais. Claro, precisa ser cumprido os requisitos até que a gente comentou no podcast, onde a gente trouxe o Wilson, falando, né, das características que existem regras a serem cumpridas, né, tanto do lado da empresa quanto do lado profissional, mas tudo isso formalizado e feito o contrato tudo direitinho, acordado. Isso tudo acordado, isso fica muito mais tranquilo, né? Porque justamente a pessoa que ganha 30%, 40%, até às vezes 50% da comissão, poxa, é praticamente o teu sócio, é teu parceiro naquele negócio, né? Então, como que essa pessoa que tinha um comissionamento de até quase metade do valor também queria ser enquadrada como um funcionário? Não, era um parceiro, né? Tinha uma relação e corria o risco do negócio. A pessoa normalmente, né, tem que ser assim, ela pode pegar e fechar sua agenda para fazer uma viagem, ela tem essa dinâmica, né? Então realmente é um contrato de parceria e hoje isso é muito mais difícil de acontecer, mas fica a dica, se você ainda tem dúvida, existe a lei do salão parceiro, procure um contador ou um advogado para que possa te explicar isso um pouco melhor, para que não tenha dúvida e realmente cumprir todos os requisitos, porque esse é um ponto importante. Não adianta a gente fazer meio contrato, não adianta a gente fazer uma parte e a outra parte não cumprir com a sua. Precisa ambas as partes cumprirem com os pré-requisitos para que esteja enquadrado como um salão parceiro. Então, tem que ter isso bem detalhado e bem documentado, né? Até um ponto importante, você colocou até, Diego, foi o seguinte, né? A pessoa tem a autonomia de fechar a agenda. Uhum. Quando se tem a autonomia de fechar a agenda, a gente começa a discutir se ela tem subordinação cumprida ou não. Uhum. Porque se um funcionário ele não tem autonomia. Então, vamos pegar um funcionário, enfim, comum. Né? Vamos supor... um CLT com carteira assinada. Caixa do supermercado. Isso. Ele não tem autonomia para dizer, não, olha, semana que vem eu não vou trabalhar. Uhum. Por quê? Porque ele tem uma clara subordinação ali. Sim. Né? Aí, claro, a gente pode entrar no ponto ali, tem quem fale ali em parasubordinação, que é uma subordinação mais amena. Uhum. Né? Mas já entraria uma discussão aqui sobre a subordinação. Já teria um ponto aí para... Seria também... a questão dos 40% é uma outra situação que também chama atenção. Tem quase metade, né, do valor cobrado pelo serviço. Só que é quase metade do valor sem os custos. Né? Isso, exatamente. Porque quem cobriria os custos seria a PJ que teria ali propriamente o outro 60%. Parceiro. Exato. Então... teria esse ponto, mas é importante de antemão, né, falando sobre a lei do salão parceiro, que o poder legislativo e o judiciário estejam, né, antenados com o que acontece na prática. Né? Isso, exatamente. Não adianta ficar engessado, não, olha, tem que ser dessa forma, sendo que na prática a gente sabe que não funciona e o que dessa acontecia, forma exclusivamente. Né? E o que acontecia era muito isso, por exemplo, o dono do salão queria seguir a legislação, que dizia o quê? Não, tem que contratar a CLT. Aí eu dizia assim, Juan, vem cá, vamos trabalhar comigo, eu vou te pagar aqui um salário de cabeleireiro. Não quero, eu quero ser comissionado. Sempre trabalhei comissionado e sempre foi assim. Então, daí eu ficava nessa. Então, houve essa flexibilização, houve esse entendimento, né? Levou muito tempo. Agora até tá rolando uma conversa de repente que a lei do salão parceiro vai cair, mas espero que não. Mas sempre tem legisladores que vêm, né, e querem mudar de novo. Risco sempre existe. Sempre tem. Então, a gente, como empresário, tem que ficar ligado, tem que ver o que né, está acontecendo, né, na política, no legislativo, e ter o seu pessoal que vai te ajudar, que é o contador, o advogado, enfim, que vão te orientar. Olha, mudou.
Tá, agora se mudou, como é que eu vou fazer? Vai ser um contrato com o autônomo? Como que vai ser de novo essa relação? Então a gente tem que ficar ligado e quando tu estiver na frente do juiz, ele não vai aceitar dizer, eu não sabia. Não vai aceitar. Já aprendemos por isso que tem as leis, por isso que existe diário oficial, por isso que existe documentos de fé pública, para justamente a gente não poder dizer que não sabia, né? E vou trazer agora um último tema para a gente conversar, que também a gente acabou falando um pouco já, mas só para a gente detalhar um pouquinho melhor, é justamente essa relação do contrato com aquele meu cliente que vai na minha clínica de estética, no meu salão, e aí ele foi lá, fez um serviço, não fiz nenhum contrato, ele foi lá, vou pegar o exemplo lá que eu já usei da Antônia, foi lá, ela fez as sessões de massagem, e por algum motivo ela não gostou do serviço. Juan, fiquei loira. Isso, tá bom, vamos usar um exemplo. Vi na novela das 9 que o Tom, fui lá e me odiei. Posso processar? Aquele posso processar do começo da conversa era esse. Tem dano moral? Então vamos lá. Então vamos pegar esse exemplo. Ela foi lá, ficou loira, num salão que nós temos um profissional parceiro, fez o cabelo com o profissional parceiro, e ela ficou insatisfeita, achou que o serviço não foi feito como deveria. E ela processa o salão, porque ela entende que ela foi no salão. E aí, como é que isso funciona? Bom, para tratar dessa questão, Diego, de dividir a insatisfação da falha propriamente, a gente tem que observar o artigo 14 do CDC, que ele trata o quê? Que não existe defeito quando é prestado serviço com uma qualidade dentro do que se espera, né, e considerando também os riscos que aquele tipo de serviço tem como possíveis, né, tem como plausíveis para ocorrerem. Então, dentro dessa situação, né, você, por exemplo, deveria ter sido alertada pelo fornecedor, né, pelo profissional que fez, inclusive até com a possibilidade dele exigir que você assinasse um termo de consentimento. Por exemplo, constando que pode acontecer de não chegar no tom que você almeja em virtude da natureza da cor do seu cabelo, enfim, característica própria de cada pessoa, enfim, que a tinta não vai ter um resultado exato para todo e qualquer cabelo em que ela for aplicada. Então, tem essa questão aqui. O que é necessário aqui que eu vejo, né, que seria bem benéfico para uma situação como essa, com o fim de evitar uma demanda, o profissional exigir um termo de consentimento assinado pelo consumidor, alegando que ele está ciente que o resultado ele é estimado, né, vai ser, por exemplo, descolorir o cabelo, e, enfim, né, buscar o tom que você quer, mas não necessariamente vai ficar idêntica à imagem que você trouxe. Só que agora pensando não sobre o aspecto jurídico, mas de negócio, tem que entender também qual é a demanda, porque uma vez que eu estou colocando ali um termo, isso pode gerar um desconforto. Nossa, mas será que uma desconfiança? Será que não vai ficar de fato o resultado? Precisa ter avaliado. Tem essa questão, mas, por exemplo, um tipo de serviço que tem isso com muita frequência é, por exemplo, o serviço na área de estética. Por exemplo, você vai fazer uma depilação a laser, né? O profissional, que, enfim, não vou entrar nesse âmbito, mas precisaria ser um médico, ele faz você assinar um termo de consentimento. É uma prática. Porque o que pode acontecer? É porque quando a gente fala em estética, necessariamente, qualquer serviço na área estética, a gente fala necessariamente em atingir o resultado. O profissional ele tem duas opções. Ou ele diz que o resultado não é viável, ponto, e não faz. Ou se ele fizer, ele tem que atingir o resultado que ele te prometeu. Aqui ou aqui. Aí o intermeio... o tentar o resultado, não. É o que a gente chama de obrigação de resultado, né? Caso contrário, uma outra situação, por exemplo, seria do advogado. A obrigação do advogado é uma obrigação de meio. Diego quer que eu ajuize uma demanda. Eu não tenho como garantir o resultado da demanda.
Qual é a obrigação que eu tenho? É de e-mail, de empregar todos os meios. Mentira. Não prometi. A obrigação do advogado é de e-mail, é no sentido de empregar todos os meios possíveis que eu detenho, enfim, para atingir o resultado. É a mesma coisa, por exemplo, de um médico do pronto-socorro. Chega alguém acidentado, ele tem que empregar todos os meios para salvar a vida da pessoa, mas ele não é responsável, salvo, claro, um erro grosseiro, como esqueci um bisturi dentro do paciente. Sim. Né? Mas ele tem a obrigação de empregar todos os meios para atingir o resultado, mas ele não é cobrado se o resultado não ocorrer. Na verdade, existem alguns setores da estética realmente que são muito mais avançados nisso. Nisso que eu digo de contratos, de termos de consentimento, porque são profissionais ou são até empresas que hoje já têm um nível do tipo de franquia e tal, que daí acabam tendo essa estrutura muito mais concreta já, internalizada. Quando a gente fala de salão de beleza, existem até alguns pré-requisitos básicos que muitos profissionais ainda hoje não fazem, como, por exemplo, o teste de mecha. O que é o teste de mecha? A Antônia quer ficar loira. Antes de eu fazer o clareamento e já começar a fazer mecha em todo o cabelo dela, eu vou fazer um teste para verificar se o cabelo dela vai atingir aquele tom, se o cabelo dela tem algum outro procedimento químico que é incompatível, né? Então, só o fato de eu fazer o teste de mecha já me daria um norte para dizer, Antônia, olha, teu cabelo não vai clarear tanto quanto você está pensando. Só que, igual, esse tipo de conversa acontece com o profissional e o cliente, mas ela não fica registrada. Então, isso eu acho que hoje é o maior problema, né? A gente que eu me coloco nisso também, profissional, porque eu também já fui, e eu sempre ficava pensando, poxa, vou pedir um termo de consentimento, vai ficar chato, vai ficar burocrático, mas assim... parecer que eu não vou conseguir o resultado. Mas assim, quando você vai numa clínica de estética, tu assina. Você vai num médico, num dermatologista, você assina. Gente, hoje em todo lugar você precisa fazer alguma coisa, né? Então, tipo... Por que quando eu vou fazer um procedimento químico de transformação de cor que tem um resultado previsto e não garantido, porque eu posso ter uma reação do cabelo aqui da Antônia de uma forma, na parte inferior de outra, então eu preciso primeiro fazer um teste e a partir desse teste dizer, olha, o que você espera vai ficar legal ou não vai ficar legal. E um adendo super importante, quando a gente está falando dessa prestação de serviço, tem aquela entrega do profissional, mas tem um cuidado que eu preciso ter posterior também, que garante essa qualidade. E isso não é de controle do profissional, sou eu que... Exato, e tem o cuidado pós, exatamente, né? Depois de eu fazer o procedimento, eu ainda tenho que cuidar. E se eu não cuidar, vai ficar ruim, e aí? Né? Aí tem uma outra situação, vou até além do exemplo que o Diego colocou. Até quando você vai fazer uma compra, por exemplo, num site, né, que dessas lojas online de departamento, você concorda com os termos de uso. Que ninguém lê, mas as pessoas concordam. Ninguém lê. Você concorda? Sim. Não conheço ninguém que tenha lido. Eu leio. Vai até o final, rola até o final e coloca eu concordo. Eu leio, inclusive eu leio bula de remédio. Sério, Diego? Meu marido briga comigo, tá? Eu compro um remédio, eu sou lá, fui indicado pelo médico. Não, mas peraí, deixa eu ver a bula. Eu gosto de ler a bula, eu me sinto seguro. Então, assim, eu sou uma pessoa... Dependendo se é um termo de serviço muito longo, eu não leio, mas eu sempre dou uma olhadinha assim. Então, é uma prática comum, absolutamente comum. De não ler. Não, de ser cobrado uma assinatura, por exemplo. De ser cobrado. Em praticamente todo e qualquer fornecimento de produto ou serviço vai ter. Sim. Né? No caso, por exemplo, se a gente pegar um site que vende dessas lojas de departamento, é um fornecimento de produto, não vai fornecer um serviço propriamente. Mas ainda assim, eles colocam todo termos de uso, enfim, a pessoa concorda e tudo mais. Sim. Então, é uma prática que é comum, só que eu acho que as pessoas não notam tanto, né? Passa despercebido, porque aquilo talvez seja só um passo para ela atingir o objetivo dela. Tá, vou concordar aqui. Vou comprar. É que lá ela é mais prático. Atenção. É que por ser só um clique no mouse é muito mais prático, fácil quando a gente fala digitalmente, né? Agora, lá presencial, tu pegar um termo, daí pede para a pessoa assinar... Fica um pouco mais complexo, né? Mas, igual, é uma proteção e é algo, assim como eu mencionei, né? O teste de mecha é algo que realmente ajuda, protege, né?
Sim, eu clico no mouse e ninguém lê, né? Agora você pega um documento na mão, todo mundo lê. Sim. Tá lá aquele termo gigante, né? Com a barra de rolagem que tu tem que rolar trocentas vezes, tu nem rola. Só desce, clica em concordo e tudo certo. Isso, Mas um ponto importante até de colocar é o seguinte, né? Tendo ali uma discussão sobre a existência ou não de um defeito na prestação de serviço, é importante colocar que a obrigação de provar é do fornecedor, não é do consumidor. Aqui ocorre o que a gente chama de inversão do ônus da prova, que é o quê? Em via de regra, num processo, estou excluindo aqui, por exemplo, o direito trabalhista de uma forma geral e consumidor, eu, como autor, alego um fato, eu tenho que demonstrar o que eu estou alegando. Né? Eu atraio para mim a obrigação de provar tudo que eu estou dizendo que ocorreu. Agora, numa situação consumerista, não. O consumidor, ele alega, e em via de regra, quem tem que provar que não ocorreu como ele está dizendo é o fornecedor. Então, aqui talvez seja a grande dificuldade do fornecedor numa eventual ação movida pelo consumidor. Porque o artigo 14 ele prevê o quê? Que o fornecedor responde independentemente de culpa, ou seja, ele tem uma responsabilidade objetiva pelos danos causados, né? Considerando ali os riscos e tudo mais que razoavelmente deles se esperam e, enfim, a qualidade, né, que o consumidor espera como resultado. E aí coloca o dispositivo, né, o legislador coloca também aqui a possibilidade do fornecedor se isentar da responsabilidade somente quando ele demonstra que não existe o defeito ou que não colocou o produto ou serviço no mercado, aqui claramente não vai ser o caso, né? Ou que se deu por meio de culpa exclusiva do consumidor ou de um terceiro. Né? Por exemplo, tem a necessidade do consumidor cuidar do cabelo, enfim, ter cuidados posteriores à realização do serviço. De não ser a responsabilidade do profissional, né? É o meu cuidado que vai garantir... Exato. Só que o problema é como é que o fornecedor vai provar que o problema no resultado foi decorrente não da prestação do serviço, mas de uma falta de zelo do consumidor no pós. Né? Essa é a dificuldade. Né? E quando a gente tem aqui uma obrigação do fornecedor de provar, a gente dificulta né? Esse encargo né? que é atribuído ao fornecedor. Ou seja, sempre vai ficar de uma forma... vai entrar numa discussão, e aí vai ter que cada parte, enfim, apresentar suas provas. Nesse caso pode ser testemunha, por exemplo? Poderia? Pode ser testemunha, só que a questão é como é que vai demonstrar. Por exemplo, vamos supor que um cuidado seja, por exemplo, assim, pegando o exemplo de depilação, né? A pessoa fez uma depilação a laser. Uma das recomendações, se não me falha a memória, é a pessoa não se expor ao sol. Isso. Como que eu vou demonstrar? É uma situação um pouco plausível. Bati foto, ou a pessoa postou uma foto na rede social na praia. Ok, só que entraria na discussão. Essa foto foi tirada após ou antes? Era um TBT, doutor. Já entra aqui uma situação... Mas na questão, por exemplo, dos salões, né? Nossa, muito mulher, você sai com aquele cabelo lindo, maravilhoso, você faz fotos. Ou no próprio salão, o profissional ali registra ali o resultado. Aí ali você tem uma demonstração que daria de utilizar judicialmente. Meu cabelo quebrou, aconteceu qualquer problema posterior. Aí sim, eu provo que foi meu não cuidado. Quem tem que provar, na verdade, é o fornecedor. Não, sim, Só que aí entra uma dificuldade. Por exemplo, vamos supor que um dos cuidados seja lavar com um shampoo específico tal. Certo? Como que eu vou demonstrar que a pessoa usou outro shampoo? Complexo. Tem muita variável. A questão do sol na praia, a pessoa até publica uma foto. Você consegue até questionar. É algo que possivelmente é feito em público. Agora, lavar o cabelo não é algo que... Enfim, a pessoa não vai divulgar com que shampoo necessariamente ela usou. Isso me faz lembrar do curso de terapia capilar que foi ministrado aqui nesse espaço, que falava muito sobre os resultados também, não só da parte do cuidado do produto, mas como a minha saúde global. Sim. Isso também influencia. Quando a gente fala, na verdade, quando a gente fala de beleza, a gente pode estar falando de cabelo, enfim, mas o meu estado de saúde, até o meu humor, enfim, tudo estresse. Que a gente fala da terapia integrativa, né?
tudo envolve, tudo, né? Por exemplo, de alguma forma, fiz o cabelo loiro, como a Antônia falou, fiz as mechas, e depois o meu cabelo começou a cair. Não quer dizer que teu cabelo às vezes está quebrando. Às vezes teu cabelo tem uma queda natural, um desprendimento, né? E a cliente, a pessoa acha que o cabelo está quebrando, quando na verdade não está. Então pode acontecer um monte de falha de comunicação ou uma interpretação equivocada do cliente, mas no fim, assim, igual, o risco do negócio a gente vai acontecer. Agora, vai da nossa parte como empresário se precaver. Por isso que vocês veem muitas empresas que vocês, poxa, mas eu fui só fazer um serviço e tive que preencher um monte de relatório, um monte de termo, porque se tem alguma coisa para te preencher aqui, já teve história, pode ter certeza. Aprendeu pela dor. Se tem lá a plaquinha, não subir em cima do vaso sanitário, é porque alguém já subiu, alguém já fez isso. alguém já fez isso. Então, quando existe esse tipo de coisa, é porque alguma coisa já aconteceu. Então, qual que é a mensagem para nós, né? Enfim, pessoas, empresários, donos de salão? Existem formas de amenizar e de deixar isso comunicado como um termo de consentimento, ou um termo que esse serviço vai ser feito para chegar o mais próximo possível. Façam o teste de mecha quando for, principalmente para deixar o cabelo loiro, porque no teste de mecha dá para a gente ter um direcionamento, até se esse cabelo vai chegar realmente naquela cor, né? Ver se a expectativa vai ficar legal. E se não dá para fazer, não faça. Hoje, né, felizmente eu tenho muitos clientes que usam dessa filosofia e é a melhor coisa, porque senão a gente vai ter dor de cabeça, não adianta, né? Olha, falamos sobre bastante coisa. Eu achei que ia sair preso daqui hoje, Antônia, de tanta coisa. Terminei loira. Exatamente. Terminei loira. Passou por uma sessão de massagem no meio da conversa. 10 sessões. Foi laranja em uma sociedade. Antônia, mais algum? Pediu para assinar algum termo de aceite? Ou o teu termo é tácito, é implícito. Mentira, depois aqui no final tem que assinar. A gente vai assinar. Exatamente. Claro. Bom, tem mais alguma coisa para perguntar? Eu ficaria aqui acho que umas 5 horas perguntando um monte de coisa para o Juan, mas acho que ele é um também que vai ter que vir de novo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio, um terceiro, um quarto. Contatos, nós queremos contatos. Netflix me patrocina. Vamos fazer uma série, né? Fazer uma série. Não, Juan, muito obrigado por ter vindo. Acho que, gente, realmente a gente começar a entrar nos assuntos, a gente fica horas falando, porque realmente tudo pode acontecer e nada pode acontecer, né? Mas a mensagem que fica é realmente, dá pra gente se precaver, dá pra gente amenizar situações que podem ser dores de cabeça. Lembre-se sempre, o contrato serve para impedir discussões sobre aquilo que já foi acordado. Então, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma sociedade, vai alugar uma sala, faça um contrato. Isso ajuda, assim, enormemente a tirar as dores de cabeça e, como o Juan falou também, a não perder tempo, né? Então, tempo é dinheiro. Contrato é um documento que se faz em tempos de paz para se utilizar em tempos de guerra, né? Boa! Esperamos nunca usar, né? Esperamos nunca usar. É igual seguro, né? A gente espera nunca usar, mas a gente vai lá. Juan, muito obrigado, então, pela tua presença. E deixa o teu contato para o pessoal que quer, de repente, pedir uma consultoria, quer te encontrar nas redes sociais. Como é que o pessoal te encontra? Perfeito. É possível me encontrar no WhatsApp, né, pelo 48 99967 5575 e também pelo Instagram, que é juan.andrade.advogado. Bem fácil, não esqueçam, juan.andrade.advogado. E você, Antônia, as pessoas que querem criar um networking e saber um pouco mais da sua jornada, onde te encontram? Você sabe, eu já te falei no primeiro episódio, vou te falar no segundo. Você vai falar blogueirinha, hein? Vai falar sempre, querido. Antônia HL Charon. Se você quer aproximar o seu cliente, humanizar a sua marca, trazer pessoas interessantíssimas para esse podcast, me encontra lá. E vocês vão encontrar no perfil da SC Beauty, que é scbeauty.oficial. Nossa, me deu um branco agora. scbeauty.oficial, do nosso podcast beautyverso.oficial e o meu pessoal, que eu misturo coisa de trabalho e coisa do meu dia a dia, que é Diego com 2 Is. D-I-I-Ego. Tá bom?
Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Aguardo vocês no próximo episódio, todas as quintas-feiras, aqui no canal do YouTube e em todos os canais de podcast, como Spotify, Apple, Google e todos os demais. Até mais.